sei que eu coloquei aquela musiquinha de terror lá no primeiro vídeo de log, mas pra mim ela se encaixa agora. Bom, a gente precisa começar de algum lugar. Vamos ler o exercício. Então, diz assim: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva da equação y igual a log de x, conforme a figura. Ok? Vamos continuar. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Bom, tá, vamos olhar as alternativas. Não tem nenhum H nela, né? Porque o que o exercício está pressupondo é que antes está escrito H igual a log de alguma coisa, porque todas as alternativas aqui têm log. Então a gente vai ter que achar H igual a tananã N. E a gente tem esse gráfico. Bom, vamos começar do gráfico, então. Se a gente tem um gráfico, a gente precisa achar os pontos dele. E os pontos desse gráfico vão obedecer à equação, à função que o rege, né, que o desenhou. O primeiro ponto que chama a atenção pra gente nesse desenho, pelo menos para mim, é esse ponto que tem a coordenada 1 no x e 0 no y. O para-ordenado 1, 0. Achou ali? Bem, esse ponto obedece. Então, no lugar do y, eu vou colocar 0 e no lugar do x eu vou colocar 1. Então, vai ficar 0 igual a log de 1. Mas, calma aí. 0 igual a log de 1 é a mesma coisa que log de 1 igual a 0. E isso funciona em qualquer base, a gente viu, é uma propriedade logarítmica. Decorre da própria definição do log. Então, eu preciso achar outros pontos. Pontos que envolvam h e n, para eu conseguir a tal função lá que o exercício pede pra gente. Tá. Eu vou começar a olhar os pontos extremos, que até estão com uma bolinha um pouquinho maior. Esses pontos talvez consigam chegar em algum lugar. Só que o ponto ali, ó, inferior, o ponto extremo inferior, ele não tem uma coordenada no x, né? Não tá escrito quanto que vale aquela distância do 0 até ele. Eu vou escolher, então. Vou colocar A, porque eu gosto do A. Se do 0 até ali é A, e aí do A eu percorro mais N até chegar no fim da janela, então ali no final vai ser o ponto A mais N. Só que o eixo X também divide a altura H da janela ao meio. Então, como a gente está com um plano cartesiano aqui, a parte de cima da janela, a primeira metade, vai ser H sobre 2. Concorda ali em cima? E embaixo vai ter que ser menos H sobre 2, só para obedecer a ordem do plano. Mas a mesma distância que tem de baixo do menos H sobre 2 até o 0 é a mesma distância do 0 até o H sobre 2, concorda comigo? Bem, agora a gente tem mais possibilidades. Por exemplo, aquele ponto inferior lá, de novo, a coordenada x dele vale A e a coordenada y vale menos H sobre 2. Então, menos H sobre 2 vai ser igual a log de A. E o ponto extremo superior, lá no cantinho da janela, ele tem a coordenada x, a mais n, e a y, h sobre 2. Ou seja, h sobre 2 igual a log de a mais n. Antes da gente prosseguir, vamos só lembrar. Toda vez que tem incógnita, ou no logaritmando ou na base, a gente tem que olhar para a condição de existência. Então, ali da primeira equação, a gente vai ter que o a vai ter que ser maior que 0, porque ele é logaritmando. E da segunda equação, o a mais n, que tem que ser positivo, maior que 0.
Além disso, eu vou colocar mais uma condição aqui que aparece no enunciado. O enunciado contava pra gente que o H e o N, eles foram medidos em metros. Ou seja, eles têm que ser positivos. A gente está trabalhando com números reais aqui, não tem como algo medir menos 2 metros. Então, vamos guardar isso aqui tudo numa caixinha e a gente recorre a essa caixinha quando a gente precisar. Bom, essas duas equações que a gente tem, elas acontecem ao mesmo tempo, certo? Elas são simultâneas, estão na mesma função. Então, isso aqui é um sistema. Bom, se é um sistema, a gente pode substituir uma equação na outra ao nosso proveito. E o que está mais me incomodando aqui é que tem um A ali que não era para existir, porque eu só quero uma função com H e N, não com A. Então, vamos tirar o A. Como que eu vou fazer isso? Olha aqui, aquela primeira equação. Lembra da definição do logaritmo? Bem, eu posso aplicar ela do outro jeito. Então, eu tenho log, eu vou transformar em exponenciação. Sempre lembrando, não está escrita a base, ela mede 10, ela vale 10. Então, fica que o A é igual a 10 elevado a menos H sobre 2. Agora, esse valor aqui novo do A só tem H, certo? Então, no lugar do A, a gente vai colocar 10 elevado a menos H sobre 10. Vamos para a segunda equação, com esse valor. Então, vai ficar que o log, na base 10 de 10 elevado a menos H sobre 2 mais N é igual a H sobre 2. De novo, vamos pôr a definição aqui. 10 elevado a menos H sobre 2 mais N igual a 10 elevado a H sobre 2. Bom, lembrando só de uma propriedadezinha de potência, aquele 10 elevado a menos H sobre 2 é a mesma coisa que 10 elevado a H sobre 2 elevado a menos 1. Tudo bem? Então, aparece 10H sobre 2 dos dois lados e é um número chato e feio. Então, só para facilitar o nosso raciocínio e nossa conta, vamos substituir isso. Vamos chamar 10 elevado a H sobre 2 de Z, tá bom? Então, a nossa equação aqui é Z elevado a menos 1 mais N igual a Z. Vou passar o Z para um lado e fazer algumas operaçõezinhas até que eu chego em Z ao quadrado menos NZ menos 1 igual a 0. Vou ressaltar aqui mais uma vez que, caso vocês estejam fazendo isso e tenham dúvida em alguma das etapas, por exemplo, nessa aqui que eu pulei agora, sintam-se à vontade para mandar mensagem ou aqui embaixo nos comentários ou nas redes sociais, e aí a gente conversa mais um pouco. Mas por enquanto vamos seguir dessa equação aqui, ó. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau, na variável z, então é do tipo az ao quadrado mais bz mais c. É estranho, mas ainda dá para resolver. Vamos fazer Bhaskara. Então, vai ficar z igual a menos b, nesse caso, menos n vai ficar n, mais ou menos a raiz de delta, que vai ser n ao quadrado mais 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Calma. É mais ou menos. Eu vou ter dois possíveis valores para z, eu vou usar só o positivo, vou usar só o negativo, o que eu faço? Bom, primeiro a gente vai pegar o rascunho. Vamos pensar, o n, ele é um valor positivo, porque ele estava medido em metros, lembra? Então, a raiz de n ao quadrado mais 4 também é positiva, vai ser um número real e tá tudo bem. O z, ele é 10 elevado a h sobre 2. Isso, por si só, já faz com que ele seja um número positivo. Talvez ele seja uma fração, mas com certeza positivo. Só que o h também é maior que zero. Então, isso é ainda mais certeza que o z também vai ser maior que zero. Se eu pegar n mais a raiz de n ao quadrado mais 4, é a soma de dois números positivos, ou seja, é algo positivo, tá tudo bem. Dividir por 2 também vai continuar sendo positivo. Agora, se eu pegar n menos a raiz de n ao quadrado mais 4, e aí? Será que dá certo? Bom, n é a mesma coisa que raiz de n ao quadrado, concorda comigo?
ou seja, n menos a raiz de n ao quadrado dá zero. Agora, a raiz de n ao quadrado mais 4 com certeza é maior que a raiz de n ao quadrado. Você pode até testar, se não confiar muito em mim. Eu até sugiro que teste. Mas se você só confiar em mim, a gente pode seguir. Então, o n vai ser menor que a raiz de n ao quadrado mais 4, certo? Eu só estou lendo agora da esquerda para a direita. Vou passar essa raiz de n ao quadrado mais 4 para o outro lado. Vai ficar n menos a raiz de n ao quadrado mais 4, que é que nem o que a gente tem no exercício. Só que isso vai ser menor que zero. É algo negativo. Não pode. Se eu dividir por 2, isso vai continuar sendo negativo. E o z tem que ser maior que zero. Ou seja, a raiz n menos a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2 não convém pra gente. A gente vai ficar só com z igual a n mais a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Tudo bem? E daqui a gente pode até voltar o z para a forma original dele, para o 10 elevado a h sobre 2. Não tem mais utilidade o z. Então ficamos com 10 elevado a h sobre 2 igual a n mais a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Olha, isso aqui me dá até felicidade. Tá quase do jeito que a gente precisa. Bom, a gente tá no final, só mais um pouquinho, ó. A gente tem aqui uma exponenciação com base diferente, certo? Do outro lado não tem 10 elevado a alguma coisa. Então, a gente precisa de um jeito para resolver esse expoente, para deixar só o h. O jeito que a gente tem para isso é log. Se duas coisas são iguais, isso quer dizer que eu posso colocar log dos dois lados, na base que eu quiser. Que base que eu vou usar? Bom, eu vou usar a base que está na resposta do exercício e que o exercício me deu foi a base 10. Então vamos permanecer com ela. Fica log de 10 elevado a h sobre 2 igual a log desse n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Nesse ponto, a gente consegue aplicar duas propriedades logarítmicas. Eu vou fazer isso ao mesmo tempo, tá bom? Então, ó, eu vou pegar esse expoente h sobre 2 e vou puxar ele para frente. A exponenciação vira multiplicação. Então, vai ficar h sobre 2 que vai multiplicar log de 10 na base 10. Só que log de alguma coisa na própria base é 1. Então, vai ficar h sobre 2 vezes 1 igual ao log do outro lado. A única coisa que falta para deixar igual a tananã, a log, é passar aquele 2 que está dividindo, eu multiplico dos dois lados por 2, ou passo o que está dividindo multiplicando, fica h igual a 2 vezes o log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Alternativa E. A gente conseguiu. Bom, esse exercício é um pouquinho mais chato mesmo. Ele envolve muita coisa. E aí você vai me perguntar, eu tenho que fazer isso daqui no vestibular em 3 minutos. Eu perco pelo menos uns 15 com isso. Eu sei. Fica calmo, que isso daqui é uma questão bastante difícil. Ela é muito boa pra gente usar agora, que a gente não tá sob muita pressão. A gente pode analisar tudo que ela tem para oferecer, que são várias propriedades, vários truquezinhos e conceitos matemáticos. A gente falou até aqui de função logarítmica, mas se isso tiver no vestibular, por favor, resolve por último, tá bom? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Se puder deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo que vai ser especial. E compartilhar com quem você acha que pode gostar ou que precisa ver um pouquinho mais sobre matemática. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!